Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflinjais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não adieis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo, e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Ver capítulo 14, número 6 e capítulo 25, número 2. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhe os meios de saírem por si mesmos das suas dificuldades. Ver capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa, e por não haver atendido às advertências da voz da consciência, Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Ver capítulo 5, número 4. Comentários por Felipe Saad, retirados do Grupo Espírita de Evangelho no Lar, Eduardo Sabag. Olá pessoal, vamos ao Evangelho de hoje. Olhai as aves do céu. Então a passagem aqui começa com uma fala de Jesus, dizendo pra gente não acumular tesouro na terra. Por quê? Porque o tesouro na terra, as coisas que a gente junta aqui, ele fala que a ferrugem e a traça consomem,
ou os ladrões roubam, tá certo? Claro que nem todos os bens materiais acontece isso. Tem coisa que a ferrugem não come, a traça não come e não é roubado. Continua com a gente. Porém, como a gente sempre vem estudando nos outros evangelhos, o Eduardo sempre fala, Deus é o criador de todas as coisas do universo. Então, se ele é dono de tudo do universo, ele criou tudo, ele é o dono de tudo. Então, nada do que tem aqui é nosso. É tudo dele, na verdade. Então, mesmo que esses bens não sejam deteriorados com o tempo, com a ferrugem, com o ladrão, não importa. Essa coisa vai ficar aqui, porque um dia a gente vai morrer, vai voltar para o nosso lar verdadeiro, que é o lar espiritual, e esse objeto material vai ficar aqui para outra pessoa, para o nosso herdeiro legal, quem não tiver herdeiro, enfim, não importa. O que importa é, a gente não vai levar nada disso que tem aqui na Terra. Então o que a gente vai levar? A gente vai levar o que a gente juntou de tesouro na vida espiritual. Então os bens terrenos, eles vão todos ficar aqui. Muito bem. Então nenhum bem é nosso. Aí a gente começa a entender o que Jesus quis dizer com não preocupeis em encontrar alimento ou com o que vestireis. Ou seja, Jesus, claro que ele não está falando para a gente não se preocupar com nada. Então eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o meu aluguel, com a conta de luz. Claro que não. Jesus nunca ia pregar que a gente ficasse estagnado, ou seja, parado, sem fazer nada e aguardando que tudo viesse de Deus para nós, né? Claro que não. Até porque a lei do trabalho é uma das leis de Deus. Então é claro que a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás. Se você não tem emprego, você tem que acordar cedo, mandar um currículo, ir nas empresas, procurar algum conhecido que saiba de alguma oportunidade. Porém, o que ele quis dizer para isso era o seguinte, tanto que ele citou, inclusive é o título da nossa passagem de hoje, olhai as aves do céu. Então o que ele falou? Ele falou que as aves, que são criaturas muito menores do que o homem, né? Perto da gente eles são pequenininhos e tudo mais. Então no começo da evolução, mas se para essas aves Deus não permite que falte alimento, que falte abrigo, elas não sabem plantar, elas não têm raciocínio lógico, elas não têm compaixão uma com a outra, eles vivem do instinto, as aves. Se para elas não falta alimentos, imagine para nós, para os homens, que somos seres muito mais complexos, muito mais avançados na inteligência, na moralidade, que conseguimos ter sentimentos bons, fraternidade, igualdade, que a gente sabe dividir uma coisa que alguém tenha sobrando, pode dar para alguém que está faltando. Então, muito bem. Passando hoje para os dias atuais, essa passagem, principalmente aqui no Brasil, onde ninguém mais tem morrido de fome, graças a Deus. Então, o que acontece? A gente não falta alimento para nenhum brasileiro. Só que a gente sabe que a situação está complicada no Brasil e em vários países do mundo. Então, se a gente for passar para os dias atuais, talvez a aflição não seria de comida, não seria de ficar sem roupa, como era na época de Jesus, onde o cara que era rico era realmente muito rico, ele era dono de escravos, pessoas, ele era dono delas, e esses escravos eram muito pobres, passavam fome, muitos morriam de fome e tudo mais. Passando para os dias de hoje, isso, claro que é um sentido mais leve, mas que ainda existe. Então, o que é esse sentido assim? Não se aflija com os problemas, eles existem, eles estão aqui para treinar a nossa inteligência, a nossa moralidade, para a gente estudar, trabalhar e crescer com esses problemas. Então, eles estão aqui para serem solucionados, a gente tem que enfrentar os problemas, tá certo? De tal maneira que se você está sem dinheiro, está sem emprego, está com alguma necessidade, olhe para as aves do céu, para elas não falta alimento. Então a providência divina vai te ajudar a conseguir o que você precisa para sair dessa situação. Mas é como eu falei, né? Você não vai ficar parado, contemplando, deitado, olhando a parede e falando, não, eu confio que Deus vai pagar minha conta de luz. Deus não vai pagar a sua conta de luz. Você vai ter que acordar, sair, procurar um emprego e tudo mais, para que você
consiga pagar suas contas, tá certo? Então, resumindo, isso tudo é uma alegoria. Para quê? Para que a gente confie em Deus. Claro, para que a gente peça em oração e Ele vai contemplar a gente com os recursos que a gente precisa para a nossa evolução. Vale lembrar que nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. A gente é igual a criança. A criança está com febre. Aí você pergunta para ela se ela quer remédio ou se ela quer sorvete. Ela vai dizer que quer sorvete. É igual a gente. Quando a gente está aqui encarnado, a gente não consegue enxergar muito bem a vida como um todo, como a gente enxerga quando está desencarnado. Então se pergunta pra gente, você quer ganhar na Mega Sena ou quer passar aperto financeiro? Claro que todo mundo quer a Mega Sena, né? Por quê? Porque é aparentemente o caminho mais fácil. Então a gente é igual a criança que quer o sorvete. Só que muitas vezes, aliás, normalmente para a criança sarar, ela não precisa de sorvete. Ao contrário, ela precisa do remédio, que muitas vezes é amargo, não é saboroso, não é bonitinho. Então da mesma forma é a gente. A gente pede para Deus em oração, a gente corre atrás. Se vai dar certo, se a gente vai receber o que a gente quer, aí é Deus que sabe, tá certo? Agora uma coisa eu garanto, Deus não erra o endereço nosso, como diz Chico Xavier. Então você nasceu na família que você precisava para evoluir, com o vizinho que você precisava, com o chefe que você precisava, com o funcionário que você precisava. Então com isso tudo, você tem todos os recursos para a sua evolução, tá certo? Nem sempre o que você quer é o que você precisa para a sua evolução, tá certo? Como eu citei o exemplo da Mega Sena. Todo mundo quer ganhar, mas se fosse para você ganhar, Deus ia dar um jeito de você ganhar. Você ia passar na lotérica e falar, vou fazer um jogo. Ia fazer um jogo lá e ia ganhar, tá? Então se você não ganhou, é porque não está no seu destino ganhar esse dinheiro, pelo menos até a data de hoje. Lembrando, pessoal, que esses momentos de crise, momentos conturbados que a humanidade passa, primeiro é necessário para que o mundo passe de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, como a gente já vem estudando, que estamos já nesse processo. Segundo, essas coisas são muito importantes por vários motivos. Primeiro, que nas crises as pessoas desenvolvem a inteligência, estudam novas saídas, estudam novos recursos, procuram soluções mais inteligentes, mais econômicas, mais baratas, enfim. E também, ao mesmo tempo, esses momentos assim conturbados, como uma crise econômica, por exemplo, eles fazem com que a gente treine e desenvolva a nossa solidariedade, a nossa fraternidade. Então aí você viu alguém desempregado, você indica ele numa empresa que você sabe que está precisando de alguém. Você viu alguém que está sem dinheiro para comprar a mistura, você vai lá e compra a mistura para a pessoa. E por aí vai. Então a gente vai treinando também e desenvolvendo os sentimentos do bem, que é um dos motivos que a gente vem aqui para a encarnação, para principalmente desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. Então, desenvolvendo esses sentimentos bons, fraternidade, caridade, justiça e tudo mais, a gente está desenvolvendo os dois, mas claro, principalmente a moralidade, tá certo? Então, concluindo, pessoal, a Terra, esse planeta maravilhoso que Deus nos colocou, ela tem recursos para produzir comida para todo mundo. Não era para ninguém morrer de sede, de fome, de nada disso. Só que o que acontece? O problema é que a humanidade ainda está desenvolvendo a fraternidade, a caridade, a justiça, o amor ao próximo, enfim, todas as coisas que Jesus nos ensinou. É aí que a gente, conforme a gente for desenvolvendo essas características, o mundo vai ir melhorando socialmente, aos poucos a fome vai desaparecer. Vocês veem, no Brasil já há quase 20 anos ninguém morre de sede, há 10 anos ninguém morre de fome. Então vem progredindo e assim vai ser com o mundo todo. Futuramente ninguém vai morrer de fome no mundo. Por quê? Porque aqueles que têm mais recursos vão conseguir destinar parte desses recursos para ajudar os outros. E não só a pessoa, né? Mas países mais ricos vão ajudar os mais pobres.
ajudar efetivamente, ajudar de coração, entendeu? Não ajudar porque é obrigado, porque uma lei manda. Não, as pessoas vão realmente melhorar o seu sentimento de amor ao próximo, sua compaixão, sua empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí, com isso, o mundo vai se tornar cada vez mais pacífico e cada vez essas coisas vão desaparecendo, tá certo? É aí que Jesus falou, pra gente não juntar bens terrenos aqui, essas coisas materiais que o tempo consome e que nem são nossas, como eu falei lá no começo do Evangelho, mas sim juntar bens lá no plano espiritual, que são o quê? São as virtudes que a gente vai conquistando ao longo da vida, ao longo da encarnação. Então, adquirir bons sentimentos, bons pensamentos, fazer boas atitudes, a caridade moral, material e tudo mais. Tá ok? Quem tiver dúvida, comentário agora, quiser fazer, fique à vontade. Com isso encerramos o Evangelho e até a próxima. Obrigado, pessoal. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados e pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!